Números, capítulo de número 11. Nós vamos ler os versículos 24 e 25. Louvado seja Deus. Números, capítulo 11, versículos 24 e 25. Quem encontrou, possa por gentileza dar um sinal com a mão. Amém. Antigo Testamento, livro de Números, capítulo número 11, versículos 24 e 25. Assim nos diz o Senhor em sua palavra. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo. E ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs em roda da tenda da congregação. Então o Senhor desceu numa nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Que o Senhor aplique sua palavra nos nossos corações. Agora eu quero ler esse texto que fala de Moisés orando a Deus para o Espírito Santo vir sobre 70 homens. E o Espírito vem sobre os 70. E todos eles profetizam, porque ficam cheios do Espírito. Eu quero ler de novo. Nós temos diversas versões aqui, mas eu vou ler com vocês, eu vou parando e vocês vão repetindo conforme a minha versão, de maneira bem enfática. Vamos lá. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo. E ajuntou 70 homens dos anciãos do povo. E os pôs em roda da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhes falou. E tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram. 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 Levante a mão, repita isso 3 vezes. Profetizaram. 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 Se você tem 2 mãos, já sabe o que fazer agora no meio da igreja. Aplauda a palavra. A palavra de Deus. Amém. Amém e amém. Deus já tinha usado um homem chamado Jetro para dizer a Moisés que ele precisava de 70 homens para ajudá-lo. E aqueles homens deveriam ser homens de verdade, não simplesmente da verdade. O texto diz homens de verdade, cheios de sabedoria, não apenas homens de sabedoria, mas cheios de sabedoria e homens cheios do Espírito. A partir daquele momento, ali em Êxodo capítulo 18, aqueles 70 não aparecem mais. Às vezes Deus nos diz algo e nós não observamos aquilo diariamente. Aí lá na frente Deus vai falar de novo. Aqui o povo estava murmurando contra Deus. O povo estava com saudade da comida egípcia.
O povo estava desgostoso com a comida do céu, que era o maná, que Deus mandava todos os dias para o povo. Mas o povo estava farto. Não farto no sentido de estar saciado, mas estava farto no sentido de estar sem vontade mais de comer a comida do céu. Eu não sei que tipo de fartura você está com ela hoje aqui. Se você está farto, no sentido de estar saciado, estou farto, Senhor, na tua palavra, do teu maná. Ou você está farto, naquele sentido de dizer, eu não quero mais. Aquele povo não queria mais o maná. Então Deus olha para Moisés, que estava exausto, e diz: Moisés, você precisa de 70 homens. É como se Deus dissesse: eu já te disse, eu já te falei que você precisa de 70 homens ungidos, homens que estejam cheios do meu poder. Reúna 70 homens, que eu vou renová-los com o meu espírito, aleluia, para que eles levem este fardo com você. Reúna esses homens. E Moisés vai em busca de 70 anciãos. E aqueles anciãos se reúnem ali na tenda. E Moisés começa a falar a palavra de Deus, expor a palavra de Deus. De repente Deus disse: agora sim, eu vou pegar do espírito que está em Moisés e vou passar esse espírito, esta unção, para todo esse povo, todos esses 70. E assim Deus fez. Tirou daquela unção, daquele poder que estava em Moisés, transferiu para aqueles 70, e o resultado foi que os 70 passaram a profetizar. Os 70 passaram a profetizar ali no meio, e aqueles homens agora profetizando, cheios do Espírito, estavam prontos para levar a obra com Moisés. Quando Deus tira daqueles 70, o texto na sequência vai dizer, quando Deus tira do poder que está em Moisés e passa para aqueles 70 homens ali, haviam 2 homens ali perto da tenda, mas eles pediram tanto poder, tanto fogo de Deus, tanta unção desceu naquele local, naqueles 70, que do jeito que passou de Moisés para os 70, passou dos 70 e pegou os 2 que estavam ali ao redor, e eles também profetizaram. Eles também foram cheios do Espírito. Vocês acreditam? Creio que sim, todos acreditam que Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre? Então o mesmo que aconteceu aqui na Bíblia pode acontecer no meio de nós. Então a igreja de Deus hoje pode ser ativada mesmo pelo Espírito Santo. A fé que esses homens tinham no poder de Deus é a mesma nossa. Então nesta noite, nesta manhã e hoje à noite, nós vamos clamar a Deus, e nós, como igreja de Deus, seremos ativados pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Você crê que esses 70 homens foram ungidos? Crê que essa unção passou para esses 70 homens? Você quer essa mesma unção na sua vida? Você quer esse mesmo poder atuando na sua vida? Então é isso que nós vamos buscar nesta manhã e nesta noite. Você que está aqui, não perca a noite, porque o que Deus está começando nesta manhã, Ele vai concluir a noite, porque Deus é Deus, Deus do céu, Deus da terra, Deus da minha vida, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Moisés, Deus dos deuses e Senhor dos senhores. É a Ele que nós vamos invocar, e é Ele quem vai nos reavivar, nos ativar pelo seu poder. 70 homens ungidos, mas
O que estava envolvido nesta história? O que foi que aconteceu? Qual era o contexto? Meu Deus, qual foi a situação? Deus não opera só por operar. Deus não faz só por fazer. Deus geralmente precisa de terreno fértil para Ele agir. Quando Deus vem operar um milagre tal qual esse, de 70 homens, os 70 que estavam profetizarem, quando Deus vem fazer isso aqui, é porque esse povo tinha preparado o lugar, o momento, a ocasião para Deus chegar. Nós preparamos o ambiente para a chegada de muita gente. Nós preparamos o ambiente para a chegada dos nossos conhecidos. Quando nós fazemos uma festividade, por mais que o pregador que venha seja um homem simples, mas você tem o prazer de preparar o ambiente para receber o pregador. Você tem o prazer de preparar a sua casa para receber seu familiar. Então a mesma coisa acontece no mundo espiritual. Quando nós queremos uma visita, aleluia, diferente de Deus, nós precisamos preparar o terreno para Deus chegar com aquela visita diferente, aleluia. Eu quero algo diferente de Deus na minha vida nesta manhã. Então eu preciso observar aqui o que aconteceu para Deus chegar e ungir esse povo dessa maneira. O texto que você leu diz que antes de Deus derramar desse poder, diz que Moisés estava falando as palavras de Deus e o povo estava ouvindo. Aleluia. Deus opera na vida de quem o ouve. Deus opera na vida de quem o escuta. Deus tem negócio com aqueles que dão ouvidos à sua voz. Deus tem negócio com aqueles que escutam os seus preceitos. Quando você ouve a voz de Deus, o resultado é esse: unção, poder e graça sobre sua vida. Então Moisés falou a palavra e os 70 ouviam. Então esses 70 estavam ouvindo. Então Deus tinha razões agora para operar, porque o seu povo estava ali ouvindo. Digam comigo, a palavra de Deus deve ser ouvida. Então enquanto aquele povo ouvia a palavra, o Espírito Santo desceu. Isso vai acontecer do mesmo jeito no Novo Testamento, na hora da palavra. Havia um gentil chamado Cornélio, ele morava em Cesareia, um homem temente a Deus, cheio de boas obras, conversava com os anjos, mas Deus disse: te falta uma coisa, manda atrás de Pedro, e ele te dirá, ele te dirá o que te convém fazer, te dirá, pronunciará as palavras de Deus. Então quando você ouvir da boca de Pedro o que ele te dirá, então você será transformado num novo homem. Cornélio manda buscar Pedro. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, Cornélio diz algo muito importante. Lá no capítulo 10 de Atos, ele diz: Pedro, todos nós estamos aqui. Repita isso aí. Prontos para ouvir. Repita. O que da parte de Deus nos for revelado. Isso é muito sério, pastor. Na hora que Pedro chega, ele diz: Pedro, nós estamos aqui, minha casa e eu, prontos para ouvirmos o que da parte de Deus te for enviado, nos for revelado.
E diz que Pedro começa a pregar a palavra. E a Bíblia diz no final do capítulo 10 de Atos: e enquanto ouviam a palavra, aleluia, enquanto ouviam a palavra, repita isso aqui, mais uma vez, eu termino, diz, enquanto eles ouviam a palavra de Deus, diz que caiu o Espírito Santo sobre eles, e todos falaram em mistérios. Se você crê que isso aconteceu, dá um sinal com a sua mão e com a sua boca. Se você crê que isso aconteceu, glória a Deus. Esses 70 estavam atentos ao que Moisés estava dizendo, e porque estavam atentos, veio sobre todos os que ouviram, aleluia, a palavra de Deus. Jesus Cristo disse: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus Cristo disse: examinai ou examinais as Escrituras, depende da versão, porque nelas cuidais ter a vida eterna. No momento em que você ouve a palavra, no momento em que você escuta a palavra, Deus se revela a você. Certa vez eu perguntei a alguém e disse: quem vale mais, Deus ou esta Bíblia? Todos os irmãos têm liberdade para errar, porque todo mundo disse: Deus vale mais. Esse é um erro que muitas vezes nós cometemos, porque não sabemos o valor que isso aqui tem. Mas tanto faz Deus lá no céu, como esta palavra que está em minhas mãos. Isso aqui é o fôlego de Deus. Isso aqui é a voz de Deus. Isso aqui é o caráter de Deus. É tanto que ele disse a Jeremias capítulo 1 verso 12: eu velo por minha palavra para cumpri-la. Aplauda a palavra. Eu velo. Eita, glória a Deus. Eu velo. Então o valor que tem Deus no céu, tem a palavra na terra. Aleluia! Antes deles profetizarem, que profetizar significa falar das grandezas de Deus, antes deles falarem, eles ouviram. Como alguém pode falar sem ouvir? Eita glória, Deus está presente nesta manhã desde o início. Quando as irmãs cantavam e essa banda tocava, eu já sentia a presença de Deus ali sentado. Há muitos profetas que querem profetizar sem ouvir nada de Deus, mas é quando você ouve de Deus que você se enche da palavra para poder falar. Antes desses 70 profetizarem, eles ouviram. O homem só pode dizer aquilo que ele recebe. Eles ouviram. E quando eles se encheram, eles tiveram o que falar. Se você quiser ser usado por Deus na vida, ouça Deus. Ouça Deus. Ouça a voz de Deus. Então quando eles ouviram Moisés falando, depois que ouviram, aí eles tiveram a profecia na boca. Eles tiveram o que dizer. Se aproxime da palavra de Deus, para você não ser confundido. Se você se aproximar do que está escrito aqui, ninguém vai confundir você. Sabe por quê? Porque está escrito no livro dos Hebreus, capítulo 4, verso 12: porque a palavra de Deus é viva, aleluia, e eficaz, e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os próprios pensamentos e intenções do coração. Se você quiser ser usado por Deus, ouça Deus.
ouça a voz, ouça a palavra. Enquanto Moisés falava, esses 70 ouviam. Quando eles ouviram, eles tiveram o que dizer. Quer outro exemplo? 2 crentes quase desviados, num domingo à tarde, quase desviado. Diz que eles estão indo de Jerusalém para Emaús. Esse é um símbolo de pessoa que está quase desviada, quando deixa Jerusalém, vai procurar uma aldeia que só aparece uma vez na Bíblia, tão pequenininha, quase inexpressiva. E eles vão tristes, conversando asneiras pelo caminho. E Jesus encosta, diz: o que é que vocês vão conversando pelo caminho? Eles estão arredios, estão revoltados e dizem para Jesus: tu és o único que não sabes dos acontecimentos dos últimos dias. O próprio Jesus se aproxima e eles não conhecem Jesus. E eles estão revoltados, estão tristes, decepcionados, porque eles esperavam que Jesus fosse um rei político e Jesus não foi para libertá-los da escravidão romana, aquele império que passou tantos centenas de anos fazendo Israel gato e sapato. E eles iam embora para Emaús, eles não queriam mais saber de Jerusalém. E Jesus se aproxima, é domingo à tarde, boa tarde. O que é que está acontecendo? O que vocês vão conversando pelo caminho? Eles dizem: tu és, eu repito, o único que não sabes o acontecimento desses últimos dias. E Jesus pelejou com eles, e nada deles entenderem que era Jesus, a presença física de Jesus. Eles estavam tão cegos espiritualmente, tão longe da palavra, que eles não perceberam a presença de Jesus. É tanto que Jesus chegou num local em que o caminho se dividia em 2, e Jesus fez gesto de ir pelo caminho diferente e deixá-los seguir os seus caminhos. Mas eles receberam um toque e disseram: Senhor, o dia já declina, já é tarde, vamos lá em casa. Tiveram um passo. E Jesus aceitou. Jesus não rejeita convite nenhum, para qualquer lugar. Convidou, ele vai, mas não vai para se misturar com ninguém, vai para fazer as pessoas se misturarem com ele. Aleluia. É a grande diferença. Convidou, ele vai, mas ele não vai para se misturar. Ele vai para transformar água em vinho. Ele vai para transformar a vida de Zaqueu. Ele vai para transformar a vida de alguém. Vamos lá para casa. E Jesus vai. Quando chega lá, diz que Jesus senta e começa a falar a palavra. Repete: palavra. Repete: palavra. E Jesus começa a repetir a palavra, falando da palavra, começando de Moisés, passando por Davi, ensinando a palavra. Quando Jesus pregou a palavra, Jesus foi embora. Aleluia. Foi, mas a palavra ficou. Mas ele só foi depois que deixou a palavra. Deixou a palavra, aleluia. Jesus desaparece, plantou a palavra, foi embora. Aí eles olharam para o outro e disseram assim: porventura não nos aquecia o coração quando ele discorria entre nós pelas escrituras? Glorifica a Deus. Quem aquece é a escritura, quem reforça é a escritura, quem ativa é a escritura, quem traz o poder é a escritura. Aplaude e glorifique mais forte. Aleluia. Porventura o nosso coração não se aquecia quando ele entre nós nos expunha as escrituras? Quer ser ativado na vida? Escritura. Eu fico acompanhando, gente. Vocês compraram esse telão, eu vi tudo lá. Aqui tudo para expor de maneira melhor a escritura. Não importa se é no livro, não importa se é no tablet, não importa se é aí no celular. O perigo é se a matéria descarregar. Eu trago sempre isso aqui porque não descarrega, entendeu? Mas se descarregar eu estou me emprestado. Pode ser também, não tem problema, pode ser no tablet, mas tem que ser a escritura. A escritura. E cuidado, porque tem muita coisa por aí parecendo com escritura, mas não é. Em Brejo Santo está chegando um movimento onde eu moro
Mas não é a Escritura, é outro testamento de Jesus Cristo. Paulo já disse que se aparecer, seja condenado. Ainda que nós, disse Paulo, ou qualquer outro, até um anjo, se descer do céu com outro evangelho, vira cão. Se descer do céu com outro evangelho, vira o diabo. Seja anátema, tem que ser a Escritura, 66 livros, inspirados pelo Espírito Santo, na tua Bíblia tem que contê-los, aí é a palavra. Quantos dizem amém? Amém. Aleluia. Então quem quiser ter uma vida ativada pelo Espírito Santo, tem que ter segurança na palavra, senão não tem condição. Na hora que o pastor está pregando, tem que pegar. Mas a segunda coisa que eu noto no texto, para esses 70 anciãos serem ungidos aqui, é que eles estavam reunidos. Repete aí a palavra. Reunidos, reunidos. Primeiro estavam ouvindo, depois eles estavam aí reunidos. Diz aí que o próprio Jesus, o próprio Deus disse: Moisés, eu quero que você faça uma coisa, reúna 70 homens. Olha o versículo 16, ó. Disse o Senhor a Moisés: ajunta 70 homens. E o versículo 24 diz que Moisés saiu e ajuntou os homens. Antes do Espírito Santo descer sobre eles, antes deles profetizarem, eles estavam ouvindo a palavra de Deus, reunidos. Você quer que Deus atue na sua vida? Valorize o lugar da reunião. O diabo está usando uns pastores aí que eram pastores do Brasil conhecidos, depois caíram em pecado e agora estão querendo desvalorizar a igreja, porque ninguém dá mais valor a eles. Só pode, convém, né? Convém, ninguém dá mais valor a eles, não valem mais nada, porque não porque pecaram, mas porque não se arrependeram. Você sabe que no final das contas, claro que é o pecado que condena, mas no final de tudo, no final das contas, quando coloca os pingos nos is, não é nem porque pecou que a pessoa vai para o inferno, é porque não se arrependeu. Quem está me entendendo? Então pecaram e não quiseram se arrepender. Aí agora ficam atacando reunião de culto, a igreja institucional. Isso é uma bobagem. Isso são os filhos das trevas. O local de culto é de capa a capa na Bíblia, defendido por Deus. Eles foram ungidos com o poder de Deus porque estavam reunidos. E aqueles que combatem o poder de uma reunião vão se acertar com Deus, porque o poder da reunião é tão importante que a Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram. Alegrei-me quando me disseram. Veja que o poder dessa reunião é muito grande, que até um convite para ir lá já cura problema na alma. Meu filho, não é a reunião só que traz o poder. Só convidar alguém para vir à igreja já pode trazer vitória para a pessoa. Que a gente pensa que o texto está dizendo que a pessoa se alegra quando vai à igreja. Não é só isso não. Alegrei-me quando me... Será que tem poder uma reunião que só em você convidar alguém, quem está triste pode se alegrar? Aplauda a palavra, aplauda a palavra, aplauda, alegrei-me! Quando me disseram, quando me convidaram, só um convite, eita glória, só um convite para vir para a reunião já traz alegria. Porque às vezes é uma pessoa que ninguém dá nada por ela, e você chega e diz: vamos para a nossa igreja. Aí ele diz: alguém me notou. Já traz alegria no coração da pessoa. Tu entendeu o que eu estou dizendo a tu? Eu sei que está no problema da pandemia, não pode te tocar muito, mas pode pelo menos dizer, olha no olho e diz: tu entendeu? Aleluia, só um convite. Então, estavam reunidos, ouvindo Moisés, reunidos, num lugar. A reunião é importante. Jesus disse: onde minha igreja se reunir, eu estou no meio. Olha o poder, se reunir eu vou para o meio.
Se reunir, eu vou para o meio. E no dia de Pentecostes, capítulo 2, versículo 1 de Atos, estando todos reunidos no mesmo lugar, de repente soprou um vento impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados, e de repente veio um som e línguas de fogo repousaram sobre todos os que estavam reunidos. Há poder na reunião, há poder na reunião, há poder na reunião. Se você crê, grita: há poder na reunião. Eita glória! Há um poder tão grande na reunião que em 1 Samuel 28, escute aqui, os profetas estavam reunidos, claro que na casa dos profetas. Saul disse: eu vou dar uma surra em Davi hoje, porque Davi está tomando minha vaga. Tem gente que é assim, não faz nada, e quando o outro cresce quer abater. Mas se Deus deu, está dado. Deus levantou, está dado, é perdido. Não adianta, meu filho, ninguém querer que a capa de José, que a capa de José foi feita sob medida para ele. O negócio dos irmãos de José não era com José mesmo, não era com a capa. Eles tinham raiva da capa. Tinham raiva da capa, mas não deu para nenhum, só dava para José. A tua bênção só dá para tu, foi feita sob medida. Sob medida, quem fez foi papai. Quem fez foi papai. Aí o povo na casa dos profetas, tudo adorando. Saul vai dar uma surra, vou pegar Davi hoje, vou dar uma surra. Davi disse: eu já sei, eu não vou me esconder na tenda, na casa de Deus, porque lá tem poder. Quando Davi chega da casa de Deus, os profetas daquele movimento profetizando, Davi entra, dizia: que estou guardado. Um fuxiqueiro foi dizer lá a Davi, lá foi dizer a Saul: quer pegar Davi? Quer pegar Davi? Está lá na igreja, cheio do poder, cheio do poder, cheio do poder. Chegar lá você pega. Saul disse: eu vou mandar 50 para trazer ele hoje. Ó, o diabo já está se entregando. Um homem só para prender 50 homens para prender um. O diabo já está perdendo, não está? Já está dizendo que você é poderoso na mão do Senhor. Quem está entendendo? Quem está entendendo, glorifica a Deus. Exalte a Deus agora. Lá está Davi, lá vem 50 para pegar Davi. Você pega e leva, vamos levar amarrado. Quando chega lá, que pisa no batente, o Espírito Santo salta nos 50. E os 50 começam: glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Quem glorifica, quem exalta, começa a profetizar. Há poder na reunião. Há poder na reunião. Saul ficou com raiva, disse: manda mais 50. Os 50 chegaram lá: vamos pegar, vamos trazer os 50 na surra e Davi no meio. Quando pisaram no terreiro, começaram: oh glória, aleluia, aleluia. Fez 100. Quem está te perseguindo vai aumentar, é a tua clientela. Saul manda mais 50, faz 150. Os 150 profetizam: a casa de Deus aumentou. Perseguição faz é aumentar a casa de Deus. Perseguição faz é o poder de Deus se manifestar. Saul disse: 150 molengas eu mandei, agora eu mesmo vou. Diga comigo: venha. Aleluia. Saul disse: 150 molengas, agora quem vai sou eu. Diz comigo: venha. Lá vai ele. Quando chega lá, até ele entra no mistério também. Começa a profetizar, começa a exaltar. Quando ele volta atordoado, tá as placas no caminho. Até Saul está no meio dos profetas. Aplauda Jesus de Nazaré. Até ele profetizou. Todo mundo dizendo no caminho: até Saul virou profeta agora. Tem poder na reunião, meu filho. Tem poder na reunião. Eu estava fazendo um culto numa igreja, e a igreja pegando fogo, que nós estamos aqui pegando fogo nesta manhã. Pegando fogo, os cantos. Era essa igreja bem pentecostal que ficava: manda fogo, Jeová, manda fogo. Tinha uma idolatria perto, soltando fogo, desse jeito. Os irmãos lá no culto: ei, mistério, manda fogo, Jeová.
Agora imagina a igreja todo dia pedindo fogo. Comigo, vamos ilustrar comigo. A igreja aqui e a idolatria do lado de lá, uns 500 metros mais ou menos, por aí. Eu dizia, Jesus está aqui. E a igreja dizia, manda fogo, vai. Eu dizia, Jesus está presente, a igreja. Aí a maioria das irmãzinhas dizia, eu quero fogo. Um endemoniado lá na idolatria pegou um fogo, virou para lá e disse, lá e vai. Desse jeito. Lá e vai. Tocou fogo no fogo. O infeliz do fogo foi por cima da igreja, pastor Arley, diante de Deus. O fogo fez. E ele olhando, o que soltou, soltou. Quando chegou em cima da igreja, o fogo. E o cara correu e o fogo atrás. Ai, minha Nossa Senhora! Ai, meu Deus, me acorde! Jesus é assim, tem poder na reunião! Tem poder na reunião! Tem poder na reunião! Quem glorifica a Deus! Da Candarábia, Zafla, Surianda, Cantarabarra. Tem poder! Onde a igreja está. Esses 70 foram cheios porque estavam reunidos. Aleluia. Na hora do culto venha com alegria. No dia de culto se prepare e venha. É uma audiência com o Pai. Deus pode operar milagrosamente na hora de uma reunião. O Espírito Santo está aqui nessa noite, nessa manhã. Agora eu vou me preparar para terminar a mensagem. Em primeiro lugar, eles foram cheios pelos 70. Os 70 foram cheios porque ouviam a palavra. Em segundo lugar, o terreno estava preparado porque eles estavam reunidos. Em segundo lugar. Em terceiro lugar, agora preste atenção. Esses receberam o Espírito Santo porque prepararam o terreno, sendo submissos a uma autoridade espiritual. Na hora que Moisés disse, reunião 7 da noite, os 70 obedeceram à liderança. Muito sério. Quando estavam reunidos ali, Deus tira do Espírito que está em Moisés e coloca sobre os 70. Por que Deus tirou de Moisés, não tirou de mais ninguém? Tirou de Moisés. Sabe por quê? Porque o poder de se submeter a uma liderança espiritual consagrada é muito forte. Mas cuidado, eu não estou falando de se submeter a qualquer um. Eu estou me falando em se submeter a alguém da postura de Moisés. Porque se você se submeter a uma autoridade fracassada, escute bem que isso é muito sério, eu vou falar até devagar. Sabe o que acontece com quem se submete à autoridade fracassada? Você já ouviu falar das 4 maldições de Malaquias? São 4 capítulos de Malaquias. No primeiro capítulo ele fala da maldição do culto falso. No segundo capítulo ele fala da maldição do falso sacerdote. No terceiro capítulo ele fala da maldição da ingratidão por não dizimar. E no quarto capítulo da maldição da família desajustada. Preste atenção, são 4 capítulos, 4 maldições. A segunda maldição está no capítulo 2, do 1 em diante, diz assim: ó vós sacerdotes que não dão ouvidos à minha voz, eis que eu transformarei vossas bênçãos em maldição.
Tome cuidado para não receber a bênção do falso sacerdote, porque o falso sacerdote, o falso líder, o falso pastor, o falso profeta, se você aceitar, a bênção dele se transforma em maldição. E eu vi isso acontecendo numa igreja, eu pregando sobre isso, e alguém se levantou no meio do culto e chegou para mim no final do culto, aliás, e disse: bispo, então eu tenho que fazer um erro sem... Eu não sabia, já me prometi que ia fazer. Meu filho, minha filha está para se batizar agora, mas eu não vou levar para o senhor batizar, eu vou levar para o sacerdote fulano de tal para batizar. Eu disse: mas meu filho, você é membro daqui da igreja, não era na central. E você, ao invés de levar para a gente batizar tantos pastores que nós temos consagrados, você vai levar... Aí disse o nome: um sacerdote idólatra. Ele disse: mas eu já prometi a uma mulher que cuidou da minha esposa quando a minha esposa estava grávida. E eu disse a ela que ela iria conduzir meu filho quando nascesse a fulano de tal, sacerdote fulano de tal, a idólatra, viu? Para batizar, eu não posso desmerecê-la. Eu disse: mas tu escutaste a mensagem que eu preguei? É com você e Deus. Ele levou 4 da tarde no domingo. 4 da tarde. Eu disse: que horas? 4 da tarde. 5 da tarde ele voltou com a criança doente para casa. Na segunda-feira ele levou a criança ao médico. Não deu jeito. Ela pegou uma infecção horrível respiratória. Sabe o que aconteceu? Aquela criança cresceu separada do pai, porque o pai morava numa região muito fria e a criança não podia estar ali porque tinha uma alergia terrível àquele clima. Ela cresceu, se pôs moça e não pôde morar mais com o pai. Vale a pena receber bênção de falso sacerdote? Vale a pena? Repita. Aliás, responda: não. Tome cuidado com muitos que existem por aí com o nome de profeta, com o nome de pastores. Tem deles que chegam a profetizar para você e dizer... Eu já vi isso acontecer. Olha, na tua casa tem macumba, e tem uma trouxinha de macumba com terra de cemitério em cima de tua casa. Amanhã bota uma escada e veja. A pessoa vai para casa tremendo, cara. Depois vai lá e está realmente aquela terra. Mas sabe o que era? Os capanguinha do líder de madrugada vão lá, chamado obreiros, e joga a terra em cima da casa do irmão. No outro dia o irmão fica atribulado pensando que é verdade. Existe muita palhaçada por aí. Cuidado com certas novidades que você vê por aí com o nome de Deus. Mas se você está sendo liderado por um Moisés, se submeta, meu filho. A reunião é tal hora, vá. Se não puder, justifique. Não deixe de ouvir Moisés. Esses homens ouviram Moisés dizer: é tantas horas, eu quero vocês aqui. Quando chegam lá, Deus tira do Espírito que está em Moisés e passa para os 70. Se você quiser o poder de Deus de cima do altar, se submeta aos profetas que estão em cima do altar, que estão ministrando sobre sua vida. 1 Crônicas capítulo 20, versículo 20 diz: crede no Senhor vosso Deus, que você estará seguro, e crê nos seus profetas, que você prosperará. Bispo, mas esse negócio foi desse jeito. A unção que está na vida de um homem pode influenciar quem está perto. Agora é para qualquer crente, meu filho. Você lembra que Deus tira do poder dele, coloca naqueles 70, e tinha 2 ali ao redor, e começaram a profetizar também. E foram dar parte a Moisés e disseram: olha, tem 2 irmãos ali na rua profetizando. E Josué disse: eu proibi. Tem tanto proibidor sem ter a autoridade para proibir nada. Lá na frente a cena se repete com Jesus. Jesus está fazendo um culto, lá chegam os irmãos e os discípulos: Senhor, tinha um homem ali profetizando no teu nome, curando em teu nome, e nós proibimos. Jesus repete o que Moisés disse: não proíba, que quem não é contra mim é comigo. Aleluia. Então Deus tira do Espírito, está sobre aqueles 70 agora. Quem está perto agora influenciado é. Se você crê nessa palavra, diga: eu creio que o poder de Deus que está na minha vida pode influenciar quem chegar perto de mim. Aleluia. Você já chegou perto de alguém que você disse: misericórdia, coisa ruim, a pessoa parece que está carregada,
Tem gente que chega perto da gente que diz: meu Deus do céu, eu faço que nem os irmãos da Universal. Eita peso infeliz. Eita peso. Parece que está com encosto. Tem gente que é assim. Tem uma influência negativa do inferno. E o que ele sai da boca dele, se você escutar direitinho, você cai. Essa semana eu cheguei lá na igreja, tinha uma senhora católica na porta da igreja: Bispo Amaro, olha a situação da minha perna, olha o caroço que está aqui. O que é que eu faço por você, minha irmã? Disse: não, o que é que o senhor tem para me dizer? Eu disse: o que tenho para dizer? Que Deus é maior na sua vida e você vai se levantar. Jesus vai lhe dar vitória. Levante a cabeça. Ela disse: ai meu Deus, ainda bem que eu estava acabando de morrer já. Eu disse: por quê? Ela disse: porque passou uma mulher ainda agora ali, aí viu minha perna e disse: mulher, tu vai cortar tua perna daqui para a semana que vem, tu vai ficar sem ela. Não é o cão? Não é o diabo? Você quer estar perto de uma praga dessa? Tem gente que é assim. Tem gente que tem o prazer de derrubar o outro. É o diabo. Eu não sei se vocês já ouviram falar de algum lugar, alguém já falou, que eu estava um dia com uma dor de cabeça terrível. Eu fui chamado, ia pregar lá numa igreja. Cheguei lá, tinha um dirigente do culto. Eu cheguei e disse: irmão, não me chama agora para pregar não. Para pregar agora não, irmão. Disse: o que é, Bispo Amaro? Estou com dor de cabeça, rapaz, tão terrível. Ele disse: vixe, misericórdia, essa dor de cabeça está dando. E tem mais uma. Tem um irmão ali, irmão Lauro, começou com a dor de cabeça dessa ontem, meio-dia. Pois ele morreu no mesmo dia. Aí eu já estava assim, fiz: ô Jesus de Nazaré. Licença, irmão, tira essa Bíblia. Agora pronto, como é que eu vou pregar com a palavra dessa do dirigente do culto? E ele começou o culto, e ele disse: para começar o culto, eu quero cantar um hino, e esse hino eu quero oferecer ao Bispo Amaro. Só o maior, meu filho. E eu disse: me conforta, Jesus. E ele começou: e quando enfim volta aí, meu filho, volta. Ele: e quando enfim chegar a hora, ele está queimado, está repreendido, não recebo não. Profecia de todo mundo, não recebo não. Eu vou viver, estou vivo até hoje. Receba não. Receba a palavra de falso profeta não. Está se acabando de achar graça. A vitória é tua? Diga: eu só recebo se vier de Deus. Eu profetizo na tua vida, sabe o que é nessa manhã? O poder de Deus que estava na vida de Moisés sobre você. E você vai sair daqui pronto para viver, para levantar a sua cabeça. E o poder de Deus que está na tua vida é do céu e vai passar para outros. Sabe semelhante a quê? Bispo, tem uma coisinha no Novo Testamento para confirmar que Deus pode transferir o poder para alguém. Não tem? Oxente, e tu acha que eu venho pregar sem ter? Está na Bíblia. Diga comigo: Maria, mãe de Jesus, 17 anos. Se cala um pouquinho. Ela está aqui doida para casar com José. Já tinha preparado tudo. Ela tinha 17, ele tinha cerca de 45, mas já dá certo. Doida para casar. Como tem muita gente aqui hoje, doido para casar. E Jesus é poderoso para tirar qualquer pessoa do caritó. É ou não é? Maria preparou tudo. Mas o anjo do Senhor aparece a Maria e diz: Maria, salve agraciada, porque o Senhor é contigo. Ela ficou: que saudação é essa? O anjo disse: tu serás a mãe do Filho de Deus, o Salvador que salvará Israel da sua escravidão. Tu serás a mãe. Maria disse: mas como?
Se eu não sou casada ainda, o anjo do Senhor, é como se eu estivesse vendo o anjo do Senhor viajando lá para o livro dos Salmos 91, versículo 1, onde diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nesse texto nós encontramos a Trindade. O que habita no esconderijo do Altíssimo, diga Altíssimo. Altíssimo ali é o Pai. O que habita no esconderijo, o esconderijo ali é Jesus, que Paulo disse que nossa vida está oculta em Cristo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra, a sombra, a sombra, a sombra do Onipotente. A sombra do Onipotente é o Espírito Santo. Aí o anjo diz assim: Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Quem glorifica a Deus? A Trindade do Salmo 91, versículo 1. O Altíssimo te envolverá com a tua sombra. Diga sombra. Na hora que o Altíssimo entrou sobre Maria, em Maria, que ela foi cheia da sombra do Altíssimo, do Espírito Santo, ela ficou cheia da graça. Aí o Espírito diz assim: vai visitar a tua prima Isabé. Vai visitar Isabé. Ela também está grávida faz 6 meses. Ela vai dar à luz um filho. Isabé já bem velhinha, mas grávida. Deus é Deus. Não importa a idade, Deus abençoa. Não se entregue não, meu filho. Olha para alguém que está perto de você e diga: não se entrega não. Mais forte, não se entregue não. Maria bem velhinha, mas grávida. João Batista com 6 meses no ventre. Aí Maria chega, viajou de Belém para Judá. Lá está Maria andando para a casa de Isabel. Maria cheia do Espírito Santo. Repete: Maria, 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 cheia do Espírito. Quando Maria chega na casa de Isabel, aleluia, Isabel se levanta para receber Maria. Ela diz assim: como pode eu ser visitada pela mãe do meu Senhor? Que ela estende a mão para Maria. Maria pega na mão dela e diz: a paz do Senhor. O Espírito passa de Maria, entre Isabel, pega o menino, e João Batista começa a pular.